Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ligadinho aqui no nosso canal, seja bem-vindos mais uma vez. Quero aproveitar o ensejo, te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, quer deixar aquele like, quer deixar a sua inscrição, se por acaso você ainda não estiver inscrito, e deixar também o seu hypar, né? É importante salientar que aqui no nosso canal você encontra vários tipos de informações, como por exemplo, notícias previdenciárias, notícias de benefícios assistenciais, né? Ou seja, programas de transferência de renda, né? Como é o Bolsa Família, como é o BPC, e também de vez em quando a gente aborda também temas políticos, né? Porque a gente sabe muito bem que o aposentado também gosta, né, de ficar sempre a par do que está acontecendo no mundo da política. Porque eu sempre falo aqui no canal, a política e o INSS são duas coisas que estão ligadas, digamos assim. Uma canetada lá em Brasília é capaz de interferir na vida do aposentado, do pensionista, do beneficiário do BPC em todo o Brasil. Olha, meus amigos, na próxima segunda-feira, ó, segunda-feira já, hoje nós estamos na quinta-feira, né, começa oficialmente o pagamento do Bolsa Família. Sabemos que hoje no Brasil, mais de 19 milhões de famílias estão recebendo a grana. Na próxima segunda-feira, dia 18, vai receber quem tem o NIS terminado em 1. É importante salientar, meus amigos, que teremos mais uma parcela do auxílio gás, né, que gira em torno de R$ 108. César, mas e o gás para todos, onde o governo ia ampliar o número de beneficiários? Gente, o governo ia fazer o lançamento, inclusive nessa semana, mas por motivos de força maior, né? Segundo informações, a agenda não deu certo, não bateu. Por questão de agenda, né? O governo não vai lançar o gás social essa semana, ou seja, o gás social não, o gás para todos, né? Vai ficar para a próxima semana. O diferencial, gente, do gás social e do auxílio gás que está sendo pago é que o gás para todos, né, vai beneficiar um número maior de pessoas, ou seja, podendo chegar a mais de 17 milhões de beneficiários até o ano de 2017. Mas o que vai ser pago na próxima segunda-feira, dia 18, ainda é o auxílio gás, né, que gira em torno de R$ 108. Para saber, né, se você vai ser contemplado com essa grana, você que é beneficiário do Bolsa Família ou beneficiário do BPC, dá uma conferidinha aí no seu aplicativo Caixa Tem. Olha, meus amigos, o presidente do Congresso Nacional, ou seja, o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, ele afirmou ter chegado a um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, para a instalação da CPMI, né, na próxima semana. Ou seja, segundo o presidente do Senado, né, até no próximo dia 22, né, vai ser instalado a comissão parlamentar, ou instalada, né, a comissão parlamentar. Alcolumbre leu o requerimento para abertura da CPI, né, e desde então, legendas da base do governo Lula, que comandam ministérios como PP e PSD, escalaram nomes, né, com perfis oposicionistas. Alguns partidos, entretanto, não escalaram os parlamentares que participarão da CPI. Na verdade, né, gente, como o povo está ansioso, não só o povo, né, os parlamentares, de maneira geral, querem saber quem vai ser o relator da CPMI do INSS. Sabemos muito bem, né? Já tem o que? Antes do recesso parlamentar, o nome do Osmar Azir, né? Que é senador da República, já era confirmado, né, como o presidente dessa CPMI, mas o relator, né, ainda não foi confirmado e até o momento ninguém sabe quem vai ser. Só que, como disse o presidente do Davi Alcolumbre, até no próximo dia 22, essa CPMI vai funcionar, né? E obviamente será, nós teremos o conhecimento de quem será o relator. É importante salientar, gente, que muitas pessoas perguntam: César, mas qual é a diferença de CPI e de CPMI? Gente, CPI é quando é apenas uma casa investiga. Vamos imaginar que a Câmara dos Deputados resolvesse fazer uma CPI
né, para investigar o INSS e ficasse essa investigação estritamente só na Câmara dos Deputados, se chamaria CPI. Agora, quando, né, é uma comissão mista, ou seja, é uma comissão que une as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, aí o nome muda para CPMI, né? Então, você que está aí ansioso pela abertura, né, pelo começo dos trabalhos dessa CPMI, tudo indica que na próxima semana, até o dia 22, os trabalhos vão começar. Olha, meus amigos, o Ministério Público Federal, né, apuram possíveis irregularidades na concessão de empréstimos consignados pelo Banco Master, além do desconto de benefícios previdenciários sem autorização. Ou seja, meus amigos, é mais um banco que está na mira do governo federal, que está na mira do INSS, que está na mira do Ministério Público, né? O caso já está na Procuradoria da República no Distrito Federal, que abriu um procedimento preparatório sobre o tema no último dia 4 de agosto, com o objetivo, né, de obter informações e analisar elementos reunidos no processo. Olha, meus amigos, recentemente, né, 5 bancos, né, foram, digamos assim, descredenciados por parte, né, do INSS, não vão mais poder ofertar empréstimo consignado, né? Agora, esse banco aí também, né, já está sendo investigado, né, ou seja, o Banco Master, né, investigado por empréstimo consignado, né, sem autorização e também além de descontos em benefícios previdenciários. Ou seja, meus amigos, o novo presidente do INSS, né, o novo ministro da Previdência Social e o Ministério Público, gente, não está para brincadeira, está, digamos assim, monitorando cada passo, né, dos bancos, dessas associações e sindicatos, né, para que nunca mais ocorra novamente o que aconteceu, né, com os descontos indevidos dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Agora, o Banco Master vai ter que se explicar para o Ministério Público, vai ter que se explicar para a Justiça. E falando, né, gente, em descontos indevidos, digamos assim, segundo os dados oficiais do próprio INSS, 5.197.304 aposentados e pensionistas do INSS já contestaram os descontos indevidos em seus benefícios, né, feito por associações entre março de 2020 a março de 2025. Ou seja, esses dados, meus amigos, são atualizados, né? E a gente está monitorando, né? Geralmente, quando o INSS fornece novos dados, a gente traz em primeira mão aqui no nosso canal. Ou seja, mais de 5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS já contestaram, né, e não reconheceram esses descontos indevidos. Apenas 117.165 aposentados, ou seja, em torno de 2,2%, confirmaram, né, que autorizaram as operações e que, portanto, não cabe devolução dos recursos. Nem todos os que contestaram, né, no entanto, já aderiram ao acordo de pagamento. É a segunda etapa necessária para que o dinheiro desviado seja devolvido ao segurado conforme acordo firmado pelo governo federal e o STF. De acordo com o próprio INSS, né, do total de beneficiários que contestaram os descontos, mais de 2 milhões estão aptos a assinar o acordo. Isso porque as entidades simplesmente não apresentaram justificativas cabíveis, né, em relação aos descontos. Ou seja, não conseguiram provar, né, gente? Porque o que acontece? Quando o beneficiário não reconhece esse desconto, né, ele vai nos Correios ou através do próprio site, o aplicativo INSS, né, diz que não reconhece, que nunca autorizaram esse desconto. Aí o INSS pega e envia isso, né, para essas entidades. E essas entidades têm 15 dias para responder ao INSS com documentos, né, provando que o segurado realmente, né, autorizou esse desconto. Mas o que tem acontecido, né? Essas entidades não estão respondendo e quando responde, os documentos, digamos assim, são insatisfatórios, ou seja, não consegue provar vínculo, né, que o beneficiário realmente deu permissão, né, para que esses descontos ocorressem na sua
aposentadoria. Olha, meus amigos, aproveitando aqui, eu vou falar uma dúvida que é bastante recorrente aqui no nosso canal. Praticamente todos os dias alguém me manda uma mensagem lá no Instagram me questionando sobre isso, né? Que se quem recebe o BPC e ainda não está recebendo a desconto na energia elétrica, o que tem que fazer? Gente, é importante salientar, né, que os novos beneficiários do BPC, quando começam a receber o seu benefício, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social envia o nome desse beneficiário para a concessionária de energia elétrica do estado, né, aonde vive esse beneficiário. Vamos dar um exemplo. Digamos que um fulano lá de Pitanga, né, um deficiente lá de Pitanga, começou a receber o BPC aqui no Paraná. O que vai acontecer? O MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, envia, né, o nome desse novo beneficiário, né, a Copel, né, porque aqui a concessionária de energia elétrica aqui no Paraná é a Copel, né, e aí automaticamente, né, a Copel vai dar desconto a esse beneficiário, né. Agora, caso, né, o que está acontecendo ultimamente é que muitos beneficiários do BPC, né, que já faz tempo que está recebendo o benefício, ainda não conseguiram, né, ter esse desconto, ou seja, usufruir da tarifa social de energia elétrica. Aí, nesse caso, gente, você tem que ir até o CRAS da sua cidade para pegar o NIS do seu benefício e ir, né, até até a concessionária, né, de energia aí do seu estado para pedir o desconto. Só que, gente, eu tenho prestado atenção que está complicando muito essa questão da tarifa social, é que muitas vezes a conta de energia elétrica não é do nome do beneficiário do BPC, ou seja, para ter certeza, para ter a garantia que vai ter esse desconto, o importante seria, né, colocar a conta de energia elétrica no nome do beneficiário. É importante salientar, né, que agora as regras da tarifa social ela acabou mudando para beneficiar ainda muito mais família, ou seja, antes, né, a conta era gratuita, né, quando a pessoa consumia em torno ali de 50 a 60 kW. Agora subiu para 80 kW, ou seja, 80 kW, né, quem está no programa tarifa social não paga R$1 de energia elétrica. Agora, se a pessoa gastou mais de 80, se gastou de 80 a 120, aí paga, né, um preço proporcional, né? Só paga o equivalente o que gastou acima dos 80 kW. Agora, aqui no estado do Paraná é diferente, né? Aqui o beneficiário do BPC e do Bolsa Família que consomem até 150 kW ficam isentos, né, de pagar a conta de energia elétrica. E também uma outra questão, meus amigos, que é muito perguntada aqui no canal, a questão do passe livre intermunicipal, ou seja, do aposentado, né, da pessoa idosa acima de 60 anos e pessoas com deficiência poder viajar, né, por exemplo, se deslocar lá de Itajaí para Jaraguá do Sul, se deslocar de Curitiba para Londrina, se deslocar de Ourinho, São Paulo, para São Paulo, por exemplo, ou seja, exemplos hipotéticos, né? Aí o que faz para ter esse passe livre, gente? Geralmente, para você ter direito ao passe livre, é importante você procurar o CRAS aí da sua cidade, né? Que geralmente funciona da seguinte maneira, né? Existe 2 assentos, né, que é destinado para esse passe livre, né? Aí o que acontece quando você vai aí no guichê, né, rodoviário da sua cidade, para quando você já tem, né, essa carteirinha, digamos assim, você vai lá no guichê da sua cidade e fala assim, olha, eu quero viajar, tem vaga? Daí o cara vai procurar no sistema, olha, dona Mariazinha, daqui 30 dias tem uma vaga para a senhora, né? Daí ela fala assim, poxa, mas eu não posso esperar 30 dias que o negócio é urgente. Aí, nesses casos, o que acontece? Na maioria da situação, né, você consegue a metade da passagem. A passagem custa R$100, o idoso ou o deficiente vai pagar ali em torno de R$50. Gente, isso é via de regra, né? Mas só que de um estado para o outro muda. Por isso que é de suma importância você procurar, né, digamos assim, o CRAS aí da sua cidade para se informar, para você conseguir a carteirinha. Por exemplo, eu me lembro, né, que há muitos anos atrás,
quando a minha avó era viva, ela quis viajar, né, para Joinville, queria ir lá para Santa Catarina visitar os filhos, visitar os netos, visitar os bisnetos, e aí eu fui, né, no terminal rodoviário, né, para me informar sobre isso. Não precisou carteirinha nenhuma, né, só cheguei lá, conversei, né, com o atendente, ele agendou uma viagem. Demorou acho que uns 15 ou 20 dias, né, para ela conseguir a passagem. E naquela época eu lembro, né, que marcou a viagem de ida e já marcou a data de retorno. Ela ficou em torno de 7 dias, né, viajando lá por Santa Catarina. Então, né, o jeito certo, você que tem dúvida em relação a a gratuidade na passagem, né, interestadual, né, ou então pagar somente a metade do valor, é de suma importância você procurar o CRAS aí da sua cidade. Isso vale, gente, muito, né, para pessoas idosas acima de 60 anos e para pessoa com deficiência, né? Lembra, meus amigos, que no dia do ontem eu até comentava, né, que o senador Paulo Paim não tinha, ele até comentou em novembro do ano passado, né, que não iria mais disputar eleições para o Senado, queria descansar, né, ficar mais tempo com a família e tal, né? Eu até comentava no vídeo que a Damares Alves, né, é uma forte candidata, né, para assumir o legado do Paulo Paim, ou seja, para trabalhar nas mesmas pautas, digamos assim. Só que ontem eu estava lendo uma matéria de um jornal lá do Rio Grande do Sul, me parece que o senador Paulo Paim está mudando de opinião, né? Ou seja, os movimentos sociais estão pressionando Paulo Paim para que ele não saia da vida pública, que ele continue na política, né? E segundo informações, o PT, que é o partido dele, né, e partidos da base do governo federal estão pretendendo fazer uma dobradinha lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Paulo Paim para o Senado e também a Manuela Dávila, né? Quem que não lembra, a ex-deputada Manuela Dávila, se não me engano também foi vice, não sei se foi candidata a governadora do Rio Grande do Sul, se foi vice, uma coisa nesse sentido, mas ela é uma mulher bastante conhecida, ou seja, será o Paulo Paim e a Manuela Dávila, né? Então, vamos ficar aqui no aguardo. Agora, muitas pessoas perguntam, César, o que você acha disso? Gente, eu falar bem a verdade, eu não gosto muito dessa questão de deputado ou senador por profissão, né? Porque muitos aí já pegam, né, o cargo eletivo como se fosse uma profissão, passam a vida inteira só fazendo aquilo ali. Mas no caso do senador Paulo Paim, eu abro uma exceção, né? Como eu discordo. Eu acho que a pessoa tem, os deputados e senadores devem aí ter um mandato, 2 mandatos e deixar, né, que entre pessoas novas na política para quê? Né, para que se renove o quadro político, né? Só que no caso do senador Paulo Paim, eu sou obrigado a abrir uma exceção, né? Porque ele é muito atuante e com toda certeza o Paulo Paim faria muita falta no Senado da República, né? Porque ele é uma pessoa, né, muito conciliadora, né? Conversa com todo mundo, e geralmente uma pessoa, é um parlamentar, gente, mais atuante na defesa do aposentado, do pensionista e do beneficiário do BPC. E já foi questionado muitas vezes, muitas pessoas que não conhecem, né, o mundo da política falam, o que o Paulo Paim fez? Gente, é só você procurar. A grande maioria das leis aí que hoje beneficia aposentado, que beneficia pensionista, beneficiário do BPC, quando não é de autoria do senador Paulo Paim, tem a relatoria ou tem ele nos bastidores lutando pela aprovação da lei, né? Então, eu torço que realmente o Paulo Paim, né, dispute mais uma eleição, né, para Senado. Agora, se vai ganhar as eleições ou não, aí já é uma outra questão. Mas eu quero até fazer uma pergunta para você que está acompanhando nosso canal. Se você morasse, se eu morasse lá no Rio Grande do Sul, naturalmente, eu não pensaria 2 vezes. Meu voto seria do Paulo Paim. Mas só que, né, gente, política, cada um tem o seu posicionamento, né? Tem o seu parlamentar favorito. Se você morasse lá no Rio Grande do Sul, você votaria no senador Paulo Paim? Dê aí a sua opinião. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.